aqui para uma aula da Escola Bíblica. Estamos iniciando, os irmãos sabem, uma nova revista. Eu sei que os irmãos têm aí na mão, né? E como é uma nova revista, pede que a gente distribua um pouco o tempo da aula falando de toda a revista, dando uma abertura sobre ela e também da lição 1. Tá bom, meus amados? Então, nesse primeiro momento, vou falar um pouquinho da nossa revista. O nosso segundo trimestre, a carreira que nos está proposta, está aí na capa da nossa revista, né? Olha que bonito, um caminho, né? A carreira, né? Então os irmãos sabem que lá antigamente, quando se iniciou o Novo Testamento, todos eram chamados de o caminho, né? Porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, né? Então, dentro desse tema, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, o caminho da santidade e perseverança para chegar no céu. Que maravilha, né, irmãos? Eu creio que o caminho, a carreira, o manual, nós temos, né? Que precisamos seguir, né? Então, a revista vai me dizer depois que é o Novo Testamento, é o que nós devemos seguir para chegar até o céu. É a palavra de Deus. Eu queria que os irmãos abrissem Filipenses 3,14. Carta aos Filipenses 3,14. Eu estou com uma NVI um pouquinho diferente dos irmãos. Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Né? E também sobre o tema aqui da revista, a carreira que nos está proposta, em Hebreus 12:1. Hebreus 12:1. Hebreus 12:1, também Hebreus 12:1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Então, o tema da nossa revista, né? Essa revista é do pastor Osiel Gomes, comentarista desse trimestre. O pastor Osiel da nossa CPAD, né? Ele é líder da Assembleia de Deus em Tirirical, Maranhão, doutorando em teologia, conferencista e autor de várias obras publicadas na CPAD, a nossa casa publicadora. Meus amados, então ainda falando da nossa revista. A revista ela vai ser dividida entre as suas 13 lições, onde vai ter 3 temáticas. Algumas lições vão ser sobre a temática da salvação. Então os irmãos anotem aí quais lições temos a temática da salvação. A lição 1, a qual nós vamos falar hoje, a lição 1 fala o início da caminhada, né? A lição 2 também vai tratar da temática de salvação, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. A lição 3 vai falar de salvação, se os irmãos quiserem anotar, então a 1, 2, 3, o céu, o destino do cristão, e depois pula lá para a lição 11 falando de salvação, a realidade bíblica do inferno. Então o nosso tema, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança. A temática 2 da nossa revista vai falar em santidade. Quais lições estarão falando de santidade? Lição 4, como se conduzir na caminhada. A lição 7, o perigo da murmuração. A lição 8, confessando
e abandonando o pecado. E a lição 9, resistindo à tentação no caminho. E também vai falar da temática de santidade, a lição 10, desenvolvendo uma consciência de santidade. E a terceira temática do nosso tema, a perseverança, nós vamos ver nas lições 5, os inimigos do cristão, na lição 6, as nossas armas espirituais, e na lição 12, a bendita esperança, a marca do cristão. E também na lição 13, a cidade celestial. Dentro da temática que vai entrar na primeira lição, existe uma ordem, né? Para uma ordem para a salvação, né? Então, essa ordem, ela tem uma ordem, mas ela também ela perpassa entre uma coisa e outra. E o que acontece? Nós, para a salvação, a primeira coisa é o arrependimento, né? Constatação do estado espiritual. Porém, antes do arrependimento do cidadão que está aí no mundo, existe uma eleição, uma vocação e existe a graça ofertada. Tudo isso antes do arrependimento, só para os irmãos entenderem. E para haver arrependimento, vem o segundo item, a fé. É um ato de fé. Não viu Jesus na cruz do Calvário, mas ainda assim crê. Tem a fé. Então, é um segundo item para conversão. A conversão, a mudança de atitude, isso parte do ser humano. Então, para ter salvação, que é a nossa temática das nossas primeiras lições, 1, 2, 3 e a 7, se não me engano. Também para haver conversão, precisa ter uma mudança de atitude. Quarto item é a regeneração. A regeneração ela é divina. Quando você tem, então, você é um eleito, tem vocação, através da graça que é imerecida, você começa a ter o arrependimento, você tem fé em Jesus Cristo, há uma conversão, que é um ato divino. Uma regeneração, que aí vem o nascer de novo. A regeneração é um ato divino, nascer de novo. Quando nós somos regenerados, vem a justificação. Tudo junto, porque junto com a conversão, regeneração, justificação e adoção, todas essas coisas acontecem no mesmo momento, no momento da conversão. Então, por que somos justificados? Porque Cristo morreu por nós, levou nossos pecados na cruz. Mas para eu ser justificado, eu preciso ser eleito, ter vocação, ter a graça que é imerecida, me arrepender dos meus pecados, ter fé que Cristo morreu por mim, e aí sim há uma conversão e eu sou automaticamente justificado. Também é um ato divino, que Jesus morreu para justificar aqueles que nele creem. E aí nesse mesmo ato, como item 6, a adoção. No mesmo momento que acontece a conversão, a regeneração, a justificação, nós somos adotados como filhos de Deus, porque nós somos justificados por Cristo. E aí, agora entrar numa nova temática, tem a santificação, que é a santidade, que vai ter uma temática mais à frente que vai ser falado sobre a santificação. A santificação, ela é um processo, e ela ocorre em várias fases. Stanley Horton, né, que é desse livro da Teologia para Pentecostal, a nossa revista ela usa muito esse livro aqui. Inclusive é uma boa literatura para quem gostar de estudar mais sobre a teologia sistemática das Assembleias de Deus, né? No caso de uma perspectiva pentecostal. Na santificação, a maioria das correntes falam que tem três fases, né? A fase inicial, quando eu sou convertido, sou santificado. Depois eu vou, durante o período, sendo mais santificado. E no final, a terceira fase é a glorificação. Porém, Stanley Horton, que fala de uma sistemática pentecostal, fala de uma quarta fase, que é inicial, que é antes,
inclusive, a santificação, então, ela perpassa todos esses processos. Porque quando eu fui escolhido lá no ventre da minha mãe, entre aspas, já está começando o processo de santificação. Quando a pessoa está sendo convencida do pecado, antes dele se converter, já está havendo um processo. Dessa forma, é o convencimento. Dessa forma que fala, segundo a teologia de Stanley Horton. E tudo isso ocorrendo é o processo de salvação. Então, olha só, nós somos imediatamente salvos, como quando cremos no Senhor Jesus, que Ele morreu por nós, por nossos pecados, nós somos salvos. Porém, além de ser salvo, existe esse processo paralelo de santificação, que leva ao final a nossa glorificação, que é quando seremos arrebatados ou ressuscitados, que é o fim do processo de santificação e a transformação e a glorificação, que é o ato que todos nós buscamos em nome de Jesus, né, meus irmãos? Amém. Então, meus amados, alguém ficou com dúvida desse processo? É o que aguardamos, né? A glorificação, é o que buscamos. Então, a carreira que nos está proposta é essa, todo esse processo. Nós já estamos nós já estamos no caminho, graças a Deus, né? Algumas pessoas ainda não estão no caminho. Nós já estamos nesse processo de santificação, em busca de, no final, a nossa glorificação. Amém? Essa era a pequena introdução que eu queria dar da revista. Dizer também, irmãos, que quem puder ter eletrônica ou adquirir, a gente pode estar pegando, quando for pegar uma revista, a declaração de fé está sempre também sendo citada nas nossas revistas e ajuda a gente a entender como a Assembleia de Deus declara a sua fé, de que maneira nós declaramos a nossa fé. Amém? Bom, lição 1, o início da caminhada. Imagina aí, tem uma imagem aí linda, né? De uma linha de um trem, lá no final a cruz de Cristo. Essa lição vai tratar do início da caminhada, né? Quando que é o início da caminhada? Vamos ao texto áureo. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, nascer de novo significa regeneração, renovação, reconciliação, restauração, transformação, redenção, né? Pode ver aqui que na leitura, na segunda-feira aqui, na leitura diária, lá em Romanos 12:2, fala dessa transformação, Romanos 12:2. Uma outra coisa interessante que é durante a semana, tá? Olhando esses textos, que eles vão dando uma iniciação ao tema da revista. Cada tema desse tem uma ligação com a revista. Então você vai, durante a semana, já estudando a nossa lição. Tá bom, meus amados? Aqui, lógico, para quem faria no domingo, né? Então, vamos lá, Romanos 12:2. Romanos 12:2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Certo? Então, o nosso texto áureo fala de que nós temos que nascer de novo. O que é nascer de novo? Ser regenerado, renovado, reconciliado, restaurado, transformado. Verdade prática: o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Leitura bíblica em classe. A leitura em classe está em João 3:1-8. Os irmãos conhecem, né? E eu queria lembrar a todos aí, coloquei aqui para lembrar, de uma série muito interessante. Como eu estava revendo esse tema, eu fui ontem dar uma assistida como que fala, nesse capítulo, né? Como que o pessoal fala lá? Não? É o
quarto episódio, a quarta temporada. Quarta temporada, É o terceiro ou quarto episódio, né? Onde aparece, é muito lindo, você está vendo The Chosen, né? E aonde você assiste ali a conversa do Nicodemos com Jesus. Então assim, ler é bom, lógico, a palavra de Deus, mas essa série é muito boa, está sendo muito bem falada. Onde você queira assistir essa passagem, eles são bastante fidedignos ao texto. Eu procurei acompanhar, escutar, lógico, tem que ter um pouco mais de história para aumentar um pouco o tempo de exibição da série, mas é muito lindo. Vamos ler então a palavra de Deus? Então está em João 3, do 1 ao 8. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondendo, disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemo, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter pedido, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Palavra de Deus maravilhosa, né? Onde Jesus está ali explicando para Nicodemos a necessidade de nascer de novo, né? E durante a revista vamos estar comentando que a religiosidade não serve, porque esse era um homem muito religioso, né? Só a religiosidade não serve para que eu possa nascer de novo. É preciso um alinhamento, é preciso o Espírito Santo te convencer, é preciso do Espírito Santo te tocar. Amém? Introdução, meus irmãos. Nesse trimestre estudaremos a jornada do cristão. Para iniciarmos os nossos estudos, temos o propósito de compreender o início de nossa caminhada com Cristo e o quanto somos agraciados com a presença da Santíssima Trindade nessa trajetória. Conceituaremos também o novo nascimento e estudaremos como uma experiência proveniente do Espírito Santo, conforme as Escrituras nos apresentam. Finalmente, mostraremos a importância do Novo Testamento no início dessa nova jornada. Então, meus amados, item 1, a caminhada com Cristo. Meus amados, existem dois caminhos, né? Dois caminhos para a gente caminhar. Existe o caminho da vida humana, né? E o caminho com Cristo. São caminhos distintos. O caminho com Cristo abrange o caminho humano, né? Nós vivemos neste mundo, mas nós temos que saber que temos que caminhar com Cristo. Por quê? O caminho humano, os irmãos sabem muito bem, a vida pode ser longa, pode ser curta, mas não é eterna, né? Essa trajetória humana é marcada por fases: infância, adolescência, juventude, vida adulta e velhice. E se caracteriza bem por dois movimentos: nascimento e a morte, né? Mas na jornada com Jesus não. Aqui é o que é nascido, quando fala aqui no João 3,6, né? Que é nascido de carne, carne, que é nascido do Espírito, Espírito. Nós, graças ao bom Deus, somos nascidos do Espírito já. Então nós sabemos que a nossa caminhada não para na morte, é só uma passagem. Então, temos que destacar bem aqui que nós temos dois caminhos. O caminho humano e o caminho com Cristo.
O caminho humano, os irmãos já sabem, que leva a toda forma de se dar mal, né? Toda forma de quebrar a cara, de lutar por muitas coisas, buscar coisas que você nunca é saciado no caminho humano. Porém, no caminho com Cristo, não. A gente se sente completo. Por quê? Porque a gente já sabe que alcançou o mais importante, que é a salvação. Então a gente fica feliz e não fica achando que não completou tudo aquilo que deseja. Por quê? Porque Deus tem o controle de tudo, de todas as coisas. Então nós sabemos que a nossa vida está na mão dele, né? Então a vida com Cristo, a vida humana pode se tornar uma jornada maravilhosa quando convidamos o Senhor Jesus Cristo para fazer parte dela. A nova vida com Cristo é o começo de uma nova história, de felicidade verdadeira e de plenitude. Na leitura, Romanos 8:2. Alguém pode ler Romanos 8:2? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque a lei de vida em Cristo Jesus, quando nós vivemos em Jesus, nós estamos livres da lei da carne, do pecado e da morte, né? Nesta vida há novos propósitos, nossos pensamentos e nossas esperanças. Nós já lemos Romanos 12. Afinal, nos tornamos um filho de Deus. Esse tipo de jornada de vida que nosso Senhor se refere quando diz: o que é nascido do Espírito é nascido do Espírito, né? João 3:6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Glória a Deus por isso. Item 2. Os 3 companheiros da caminhada. Meus irmãos, nós conhecemos e sabemos quem é o nosso Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eles são companheiros da nossa caminhada. Por quê? Porque o Senhor, Deus, fez um plano perfeito para cada um de nós. Nós, às vezes, teimamos, queremos mudar nossos planos, mas Ele já tem um plano perfeito para cada um de nós. E o plano dele passou pela vinda de nosso Senhor Jesus, onde Ele morreu na cruz do Calvário por nós, e nós aceitamos Ele na nossa caminhada. Alguns já nasceram na fé, outros no meio do caminho se converteram. Eu lembro muito bem aqui na minha conversão, andei muito com o pastor Levi, era católico, os irmãos sabem, então demorei um tempo para me convencer, né? Me arrepender dos meus pecados e olhar para a cruz e saber que Jesus era o caminho para mim. Então, naquele momento maravilhoso, onde eu fui lá em Araçatuba, em Catanduva, onde eu fui à frente ali e me converti, foi uma festa, né? Porque era, no mesmo momento, o pastor Levi ligou para a família depois do culto, e nossa, o irmão Marcelo se converteu. Meu Deus, que maravilha, né? Dali para frente foi só santificação. Por quê? Porque eu já estou salvo, né? No momento que eu me converti, eu já estou salvo, né? Então, os 3 companheiros da nossa caminhada. Quando recebemos Jesus como Salvador, Deus passa a ser o nosso Pai. Efésios, né? Carta aos Efésios 1, do 3 ao 6. Agora somos cuidados, instruídos e fortalecidos por eles. Temos um relacionamento de pai e filho. Além do Pai, também temos o seu Filho, como aquele que nos concede a vitória contra o pecado e toda a sorte de males. E por nos amar, nos concedeu a vida. João 3,16. O Senhor nos concedeu a vida por nos amar e nos conduz em segurança para o reino celestial. Finalmente temos agora o terceiro, o Espírito Santo. O terceiro da Trindade, o Espírito Santo, como nosso auxiliador, nosso consolador. Está lá em João 14:26. Pelo intermédio dele, Deus operou o milagre do novo nascimento, transformando a nossa natureza caída e nos tornando em seus legítimos filhos. Tudo isso significa nascer no Espírito, ou nascer de novo, ser separado. Né, meus irmãos? Eu gostaria que alguém lesse 1 Coríntios 15,
50. Primeira carta aos Coríntios 15, 50. Onde nós vamos alcançar o final do processo, que é a glorificação. Pode ser os 50 e 15, 51, 50, 51 e 52. É melhor. E agora digo isto, irmãos, que a carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, ao final, é até o 52, né? Isso. Ao final do processo, né? Daquele processo de santificação, onde somos glorificados. E todo esse trabalho que o Pai planejou para nós, a nossa reconciliação. Mas a nossa revista aqui vai falar mais do novo nascimento, ou seja, do início da caminhada. Nós estamos falando do tema aqui, o início da caminhada, do caminho, né? Então, no item 2, vamos falar do novo nascimento. Por que precisamos do novo nascimento? É um dos itens. A religião não faz nascer de novo, o item 2. E o novo nascimento, e qual é o progresso após o novo nascimento? O novo nascimento e o progresso. Seu processo, perdão. O novo nascimento e qual o processo de novo nascimento? Item, o novo nascimento, por que precisamos do novo nascimento? O início do diálogo entre Jesus e Nicodemos, temos o termo homem se destaca. Quando vem falar esse termo homem aqui, os irmãos sabem, quer dizer ser humano. Então, inclui aqui todos, né? Tem um uso genérico, ou seja, o texto, por isso, seu sentido inclui todos os seres humanos, certo? Então, assim, o Senhor Jesus afirmou que Nicodemos precisava nascer de novo, um novo nascimento, vindo diretamente do céu. Como homem, ele estava em condição caída de todos os seres humanos. Por quê? Por que precisa de um novo nascimento? Então, Romanos 3,23 vem falar, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, por isso é necessário um novo nascimento. Olha esse auxílio bíblico teológico aqui, regeneração, nascimento, renovação espiritual, né? Onde fala aqui, ó, em João 3, do 1 ao 8, Jesus discute uma das doutrinas fundamentais, isto é, ensinamentos, princípios básicos, as bases da crença, da fé cristã, regeneração. Carta a Tito 3, 5. Tito 3, 5. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, pelo seu salvar renovador e regenerador através do Espírito Santo. Então, nesse sentido, todo ser humano precisa passar pelo processo de regeneração, experimentar uma ação divina no interior, ou seja, nascer de novo. No nosso tema principal aqui, João 3,5, né? Jesus responde, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Item 2, meus irmãos, a religião, ou seja, a religiosidade. Então, o que a revista explica aqui? Que eu ser religioso, eu frequentar um templo, eu participar de uma religião, isso não faz eu nascer de novo. O que faz nascer de novo não é isso, porque Nicodemos, exemplo, Nicodemos era um príncipe dos judeus, conhecia tudo da lei. Nesse momento não havia ainda o Novo Testamento, então tudo que tinha escrito ele conhecia.
Nem por isso ele nasceu de novo, ele teve aquela oportunidade, ele conversa ali. Então na série The Chosen aparece muito bem que ele é uma pessoa ali importante, que tem boa vontade, que reconheceu que somente uma pessoa como Cristo, como Filho de Deus mesmo, poderia estar fazendo o que fez, porque ele, como um dos superiores do local, ele tentou restaurar uma pessoa lá e não conseguiu. E Jesus foi e fez o paralítico andar, uma pessoa endemoniada ser livre. Então não adianta você ser religioso, não adianta você participar de tudo. O que tem que ter é realmente um nascer de novo, um aceitar e crer somente que Jesus já levou todos os nossos pecados. E aí eu vou conseguir, através do Espírito Santo, essa regeneração e se nascer de novo. Ele conhecia profundamente Deus, segundo a tradição do judaísmo, os ensinos da lei dos profetas e a história do seu povo. Mas, ao que se nota, sua tradição não oferecia o que sua alma precisava. Por isso Nicodemos foi ao encontro de Cristo, identificando nele o real poder de Deus, conforme podemos comprovar nessas suas palavras. Ninguém pôde fazer estes sinais que tu fazes. João 3,2, né? Conhecendo bem o coração desse príncipe dos judeus, Jesus foi direto ao ponto. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Portanto, a nova vida que Nicodemos precisava só seria encontrada diretamente na ação poderosa do Espírito Santo. João 16, do 7 ao 11. João 16, do 7 ao 11. Alguém pode ler, por favor? Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-o-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então aqui fica claro, né, que quem convence é o Espírito Santo. Então por isso nós temos que sempre estar dando ouvidos, estar dando, estudando e conhecendo e buscando o Espírito Santo, que é ele que nos convence, né? Então quando Jesus foi ressurreto ao céu, ele enviou o Espírito Santo, o qual ele que nos convence de tudo, do pecado, da justiça, né? Conforme diz aí a palavra. E também na leitura de sexta-feira, Romanos 8, do 5 ao 7. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, na verdade, o pode ser. Amém, irmãos? Então, nós devemos se inclinar para a lei do Espírito, e nunca para a lei da carne, e nunca para os caminhos do mundo, e sempre para os caminhos do Espírito. Então, o novo nascimento. Por que precisamos do novo nascimento? Porque todos pecaram. Porque as pessoas precisam? Porque todos pecaram e destituídos estão... porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso precisamos do novo nascimento. A religiosidade, no item 2, não faz a gente nascer de novo.
O maior exemplo, o judaísmo. O maior exemplo, aliás, o Nicodemos. E no item 3, o novo nascimento e seu processo. A expressão novo significa do céu aqui. A expressão novo aqui significa do céu. Mostra que a nova vida com Cristo é a vida eterna, gerada por intermédio da palavra de Deus. Vem de cima, de Deus e de mais ninguém. Olha só, esse tema aqui estava aqui no primeira carta de Pedro 1:23. A nova vida com Cristo é gerada por intermédio da palavra. Então, meus amados, queria ler um textinho aqui. A palavra de Deus, o poder regenerador da palavra de Deus. É a explicação de 1 Pedro 1:23. Da mesma forma que devemos nossa existência à palavra falada do Criador e ao sopro da vida, devemos nosso novo nascimento ao poder da palavra de Deus e à ativação do poder do Espírito Santo. A intenção de Deus para nosso ser criado é só completamente preenchida quando nossos espíritos estiverem vivos perante Ele. Como o pecado produziu a morte espiritual das pessoas, a salvação em Jesus Cristo forneceu a vida espiritual. Então, o pecado produziu a morte espiritual das pessoas, a salvação em Cristo forneceu a vida espiritual. Esse texto nos fala da semente que produziu a nova vida em nós, que é a palavra de Deus, que nos gerou novamente através do poder do Espírito Santo e nos tornou membros da nova criação de Deus. O poder da palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, de forma alguma está mais manifesto do que nisso. Seu poder de trazer a vida espiritual a todos que se abrem à sua verdade. Tiago 1,18 elabora o fato de que a palavra da verdade de Deus é a forma através da qual Ele nos trouxe vida nova, enfatizando que Ele o fez como direção de sua própria vontade. A vontade de Deus de nos salvar foi efetivamente expressa em sua palavra, que realiza aquela obra. Amém? Amém. Então, meus irmãos, o processo de novo nascimento, nosso Jesus fez uso de dois termos, né? Que é preciso nascer da água e do Espírito. Com água, de acordo com o contexto do Evangelho de João, pode se referir à antiga lei e simbolicamente ao sentido. Ora, nosso Senhor cumpriu a lei, de modo que ao falar da velha ordem, a representação da água era assegurada, mas por intermédio da nova ordem, a nova aliança por meio do Espírito Santo, a água iria jorrar para a vida eterna. Eu lembro aqui da mulher samaritana, né? Onde Jesus está em caminho da Galileia e passa por Samaria, encontra com a samaritana e pede água para ela, e ela fala: olha, você não tem como pegar água e tal. Então Jesus vai dizer para ela: se você soubesse quem está te pedindo água, eu te daria a água da vida. É dessa água aqui que é preciso nascer, da água e do Espírito. Meus irmãos, com o Espírito, nosso Senhor faz o uso análogo do vento, do grego pneuma, Espírito, vento. Ninguém pode vê-lo nascer, nem para onde vai, mas pode senti-lo. Semelhante à vida com Cristo, ele se inicia pela regeneração, ser nascido, a obra do Espírito Santo que transforma pessoas pela fé em Cristo. Esse processo é um milagre do alto, um mistério da fé. Bom, meus irmãos,
A lição ainda vem falar no seu item 3 do Novo Testamento, que é a caminhada de fé do cristão. Item 1, Novo Testamento. O conceito de Novo Testamento como escritura é um processo gradual na vida da igreja. No início, ele não era visto pela igreja como um livro, mas como uma unidade que fazia a diferença entre a Gálatas 4:4. Carta aos Gálatas 4:4. Mas, Pode ler. vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, meus irmãos, por que o Novo Testamento ele até é um conselho para quem é novo convertido? Utilizar o Novo Testamento, onde naquele período onde Jesus estava na terra, ou no início da caminhada, não havia ainda a montagem completa do Novo Testamento. Hoje nós temos, então, essa facilidade. O novo convertido, né? A revista vem dizer que é uma oportunidade você pedir para ele iniciar a sua caminhada pelo Novo Testamento, que é mais fácil de estar entendendo, pelos evangelhos, pelas cartas, onde ele vai tomar o conhecimento da forma dele iniciar essa caminhada após a sua conversão. Esse entendimento deriva de raízes bíblicas. Nesse contexto, a palavra aliança ganha relevância, traduzindo pela Septuaginta, da palavra grega diateque, de acordo com Jeremias 31:31. Jeremias 31:31. Jeremias 31:31. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Então, o Novo Testamento é a nova aliança, né? Com o nosso Senhor. E ela tem o sentido de ordenação, dispensação, de economia da salvação. Traz essa mesma força descritiva do termo diateque. Assim, do ponto de vista canônico, o Antigo e o Novo Testamento formam as Escrituras Sagradas. O tema principal do Novo Testamento é a figura de Jesus Cristo. Então, o tema central do Novo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo. Há diversos personagens apresentados nesse documento sagrado, mas todos ganham relevância quando estão relacionados à sombra do nosso Senhor. Tudo se volta para a pessoa de Cristo, posto que seu ministério tem uma ênfase salvífica, cujo interesse maior é o de reconciliar o mundo com Deus. Mateus 21:23 vem falar do Emanuel, né, do Deus conosco. Então, no Novo Testamento é um caminho para a reconciliação, né? Quando a gente põe a pessoa que não está salva ainda para fazer a leitura do Testamento, ela vai encontrar um manual que caminha, que ensina, que faz ela ir se... Fala aqui e desenvolvendo o arrependimento, né? E se preparando para a sua conversão. Então o Novo Testamento faz isso. João 1,14 vem falar do verbo que se fez carne. E 1 Timóteo 2,5 que há um só Deus. Qual que é a importância do Novo Testamento? O tema principal é Jesus Cristo. A importância do Novo Testamento agora na caminhada do cristão. O Antigo Testamento tem grande importância para o povo de Deus. O Senhor Jesus o dividiu, evidenciando 3 categorias, né?
Então, a palavra de Deus diz lá que ele apontava para 3 categorias que apontavam para a sua pessoa: a lei, os profetas e os escritos, né? Lucas 24:44 vem falar desse apontamento de Jesus, onde ele fala que o Antigo Testamento, o que apontava para ele, na lei, nos profetas e nos escritos. Contudo, o cristão deve começar a sua jornada de fé pelo Novo Testamento. O que nós devemos aprender disso aqui? Porque aqui eu estou aqui com os irmãos, todos conhecem, né? Todos já conhecem o Novo e o Velho Testamento. Aqui nós devemos, a revista está nos ensinando que essa é a forma mais branda, a forma melhor de não assustar um novo convertido ou aquelas pessoas que ainda nos converteram, é pedir para elas começarem a ler pelo Evangelho, pelo Novo Testamento. Tá? Esse documento sagrado reflete o desenvolvimento da relação divina, envolvendo a vida e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual se desdobra todo o plano arquitetado por Deus a respeito da nossa salvação. No Antigo Testamento temos promessa, no Novo temos o cumprimento das promessas. Vamos ler Hebreus 1, capítulo 1, versículos 1 e 2. Alguém pode ler, por favor? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e em muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, nesse testamento, temos a consumação do plano do Pai em Jesus Cristo, que é o Senhor, para que o ser humano fosse reconciliado com Ele e iniciasse uma nova jornada de fé. Coríntios 5:19. Coríntios capítulo 5, versículo 19. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. É isso então, meus irmãos, porque então a revista vem falar como que deve ser a caminhada com Cristo, no item 1. Então, lembremos que tem 2 caminhos. O caminho fácil, o caminho humano, o caminho que tem começo, meio e fim, né? E tem o caminho com Cristo, que nós já conhecemos. Mas a maioria das pessoas não só conhece o caminho fácil. Então nós temos que ir buscá-los e ensinar para eles que existe uma vida com Cristo, onde eu tenho um caminho com Cristo, onde vai me levar para uma vida eterna, onde vai me dar uma salvação, que tem começo, estamos no meio, mas não tem fim, porque é eterno. Então temos que buscar essa vida com Cristo. Que nós temos 3 companheiros, a revista fala, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus maravilhoso que fez um plano perfeito para nós, que colocou o teu Filho, Jesus Cristo amado, para morrer por nós na cruz, onde nós fomos justificados dos nossos pecados, né? E nós estamos aqui, que eu vejo mais importante, a revista mais à frente vai trazer a santificação. Porque no ato da conversão nós se arrependemos, sabemos que somos eleitos, recebemos a graça, nos arrependemos e nos convertemos. Salvação. Só que tem o processo da santificação. Então nas outras lições, mais à frente da revista, vai falar sobre a santificação. Onde a santificação pode ser dividida por 3 ou 4 fases. Eu gosto mais do Sterling Horton, que fala de 4 fases. Onde ele fala que a primeira fase é antes da conversão. Então a santificação abrange todo esse processo de conversão. Por quê? Alguns vão dizer, não, mas a santificação é só depois da conversão. Não, a santificação se inicia quando você é escolhido já. Porque há todo um processo de cuidado com você, quando você está no ventre da sua mãe. Quando você está sendo convencido já pelo Espírito Santo a vir à frente. Já está havendo um processo de santificação. Aí vem a conversão.
aí você é santo. Aí você continua a sua santificação, aonde você vai mais à frente receber poder do Espírito Santo, por exemplo. Você está mais santificado. E na busca da glorificação, que é o caminho final para todos nós, que nós buscamos, ser glorificados. Certo? Então esse é o processo de santificação. Nós temos que lembrar que no novo nascimento, o que é preciso para o novo nascimento? Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Então é necessário nascer de novo. Então todos nós já passamos pelo novo nascimento, mas todas as pessoas precisam do novo nascimento. Que a religiosidade não adianta. Se adiantasse, Nicodemos era o maior sábio que tinha ali naquela região. E ele não entendia o novo nascimento. Para entender as coisas de Deus, que para o mundo parecem loucas, precisa o Espírito Santo trabalhar na gente, para a gente estar entendendo. O novo nascimento é um processo que termina com a glorificação. E também que para a nova caminhada de fé em Cristo, nós precisamos, os novos convertidos, as pessoas precisam iniciar a sua caminhada pelo Novo Testamento. Não pode chegar um novo convertido e você já pedir para ele ler Jó. Eu tenho um exemplo que o meu irmão fala, né? Eu falei, você leu o livro de Jó tem um tempo já. No começo, eu não falaria agora para ele, né? Deus me livre. Então você não pode estar passando por um novo convertido. Agora eu entendo porque o tio Levi falava, leia os evangelhos. O tema principal do Novo Testamento é Jesus Cristo, né? Porque no Antigo Testamento havia um plano, né, que se consumou. Então nós já vivemos no reino de Deus. Então no Novo Testamento, Jesus Cristo, nosso Rei, ele vive, né? E a importância do Novo Testamento na caminhada cristã. Concluindo, meus irmãos, a jornada com Cristo tem início com o novo nascimento. Ela se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual até o relacionamento perfeito com Jesus. Mateus 16:24 fala de tome a cruz sobre si e siga-me, né? Nessa peregrinação, os que começaram a nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seremos guiados pelas palavras do Novo Testamento que tratam da vida, morte e ressurreição de Jesus, em que a nossa fé é fundamentada. E a revista sugere que a gente leia Hebreus 10:39. Evangelho aos Hebreus 10:39. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas dos que creem para a conservação da alma. Amém, meus irmãos? Essa é a nossa lição, é a primeira lição. Agradeço a Deus, queria orar e agradecer a Deus, pastor. Querido e poderoso Deus, te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, por esta palavra, Senhor, nós estivemos passando aqui, Pai querido, Pai amado, poderoso e maravilhoso Deus, quero te agradecer, em nome de Jesus, que nos leve em paz também para nossas casas, e nós te agradecemos por essa rica oportunidade. Obrigado, meu Senhor, em nome de Jesus, amém.